benção. Estamos aqui para mais uma ministração, mais uma aula, desta feita a quinta aula, ou a quinta lição, sob o título Jesus o Rei. Na aula passada, na anterior, você assistiu a videoaula número 4, ou a lição número 4, e ali nós vimos acerca o assunto foi o reino dos céus. E ali você aprendeu que, por exemplo, há 3 nomes bíblicos para o reino de Jesus. Aqui nós colocamos Deus, falamos o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. Também você viu que Jesus ele tinha, aliás, o nome Messias tem um significado. Isto é, o nome Messias ele tem a origem, é um termo hebraico que significa, o nome Messias significa ungido. Então você aprendeu que o Messias era o rei esperado dos judeus. E ele tinha 2 títulos. Qual era o título em hebraico? Messias, e o título em grego era Cristo. Então você aprendeu que Jesus ungido, no hebraico ele significa Messias, e também a palavra ungido no grego significa Cristo. Você aprendeu também que são 3 os símbolos de um rei. Um rei deve ter um cetro, que é o seu bastão de comando, a sua coroa e o seu trono. Como também você aprendeu que no início de um reinado, assim que o rei assume o seu trono, a sua monarquia, ele deve ser ungido. Falamos também que, por exemplo aqui, a qual idioma pertence à palavra Cristo? Só repetindo para frisar bem, é em grego. A qual idioma pertence a palavra Messias? Aí você, em hebraico, você responde. O que quer dizer os nomes Messias e Cristo? Você já aprendeu. Messias e Cristo significa ungido. Bem, apenas uma recapitulação aqui para lhe situar acerca da lição número 4. Vamos agora à nossa lição, a lição número 5, uma das mais importantes lições deste curso bíblico. Aí está, colocamos aí um cartaz para ficar bem mais fácil para você observar. Seja um obreiro, observar da capa do livro, para que vocês adquiram este livro, porque fica muito difícil o obreiro, o irmão, acompanhar esse estudo, se não adquirir este livro. Seja um obreiro aprovado para que você faça os exercícios. Com certeza, se você adquirir, você vai aproveitar melhor os estudos. Então vamos à lição número 5, sob o título Jesus o Rei. Lição 5, Jesus o Rei. Muito bem. Logo na primeira página, aqui na página 35 do nosso estudo, você verá que temos aqui, vou aproximar, vejam bem, aqui há uma pessoa representando, um desenho representando uma pessoa, e neste desenho nós vemos aqui 3 situações, aqui, ou 3 coisas, 3 objetos. Nós vemos aqui o trono do rei, vemos aqui a sua coroa e também o seu cetro, E aqui, logo de início, tem uma pergunta. Que significado tem o reinado de Jesus no seu coração? Que significado tem? Que significado tem o reinado de Jesus em seu coração? Esta lição é uma das mais importantes de todas as lições deste curso. Por quê? Porque também é uma lição que, se o obreiro prestar bastante atenção e resolver os exercícios, os trabalhos pedidos, só com isso aqui dá para você já fazer uma excelente evangelização. Com certeza. Bem, será uma lição um pouco demorada o assunto, porque temos muito aqui a discorrer acerca deste assunto, Jesus o Rei. Lembrando, nossos amados irmãos, que esse estudo, este curso bíblico, Seja um Obreiro Aprovado, ele é baseado nos 4 evangelhos. Nós vamos aqui discorrer bastante, com mais ênfase, no evangelho de Mateus. Vamos à nossa primeira observação aqui. Escreva qual dos 3 símbolos da autoridade de um rei neste desenho corresponde a cada letra. E ele diz aqui, confira depois no gabarito. Sempre o aluno ou o irmão, quando estiver respondendo, oriente quando você responder, olhe sempre, se oriente sempre. Também, após você responder, consulte o seu gabarito, para verificar se você respondeu de forma acertada. Vamos à nossa primeira questão? Muito bem. Mateus relata como Jesus, certo dia, curou um pobre endemoniado. Então, vejam bem, Mateus relata que, certa feita, Jesus, num dia, ele curou um endemoniado. Nessa história, que nós vamos aqui ler o texto, nessa história vemos o reino de Jesus em conflito com outro reino. Então, veremos neste relato aqui, que nós vamos passar, daqui a pouquinho iremos ler para os nossos irmãos, nesta história vemos o reino de Jesus em conflito com outro reino.
o de Satanás. Leia acerca disto em Mateus capítulo 12, versículo 22. Então vamos ler Mateus 12, 22 aqui. Com a Bíblia aqui aberta, não tem como, não é, amados, aprendermos a palavra de Deus sem consultarmos a Bíblia. Então vamos ao texto de Mateus capítulo 12, versículo 22. Diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Então aqui você veja que alguém foi levado à presença de Jesus, uma pessoa endemoniada que era cego e mudo. Então endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Então voltemos à nossa lição. Página 35, mantenha aberta, amados. Leia acerca disso em Mateus 12, 22. Acabamos de ler. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aí vem a questão número 1, ou pelo menos a observação aqui. Questões. Nós temos aqui a letra A, B e C. E você deve observar que é para você responder aqui a questão. Primeira questão é, baseado nesse relato que nós acabamos de ler, Mateus 12, 22. Um endemoniado é um homem que está possuído por um espírito mau, logicamente. Então, em qual dos reinos o homem estava antes que Jesus o curasse? No de Jesus ou no de Satanás? Aí, no reino de Satanás. Por quê? Porque ele estava endemoniado. Então a pergunta é antes dele chegar até a presença de Jesus. Esse homem não pertencia ao reino de Deus. Ele estava ali servindo ao reino de Satanás. Então a resposta é no reino de... Aí você completa Satanás. Vamos à letra B. Leia o versículo 28. Então vamos ler agora Mateus 12, verso 28. Veja só essa declaração do Senhor Jesus. Muito importante. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, que Jesus está declarando, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional, na versão NVI. Então acabamos de ler o texto. Leia o versículo 28. Segundo Jesus, a qual reino pertencia o homem depois de ser curado? Ao reino de Deus. Então, quando Jesus declara, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, logo, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, o homem agora que uma vez foi expulso esse espírito demoníaco, antes ele era endemoniado, Jesus agora está mostrando aqui que chegou o reino de Deus entre os homens. Letra C. Observe que depois do milagre o povo se perguntava se Jesus não era o filho de Davi. E para isso precisamos ler o texto em Mateus 12, 23. É logo aquele versículo que logo após Jesus expulsar aquele homem que estava endemoniado. Vamos ler o versículo 22 e com ênfase no versículo 23. Depois disso levaram-lhe o endemoniado que era cego e mudo e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Aí vem o versículo 23, que foi o texto que foi pedido aqui. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Então a multidão, as pessoas que estavam ali presentes vendo essa libertação deste homem, eles fazem aqui uma pergunta, né? Uma afirmação, mas perguntando, arguindo. Eles estavam dizendo o seguinte, não será este o filho de Davi? Isto é, não será este o prometido? Não será este o Messias? Era isso que o povo estava perguntando ali. Então, a resposta aqui que você deve escrever é Davi. Por quê? Observe que depois do milagre o povo se perguntava se Jesus não era o filho de... Aí você completa, muito fácil, você olhou aqui, ouviu a leitura, você responde Davi. Somente isso. Vamos à questão seguinte, que é a 2. Leia e responda. Letra A. Temos aqui duas letras. Letra A, tem aqui umas perguntas para você completar. E logo em seguida a letra B. Na letra A, diz assim. Lembre-se que Davi é uma das 7 palavras com referência indireta. Aí você responde reino. Ao reino, ao reino. Só isso. Portanto, segue a questão. Portanto, usando o título Filho de Davi, os judeus estavam realmente interessados em saber se Jesus era o Messias, ou seja, o rei, aí você completa ungido. Lembre-se que um rei, antes dele assumir o trono, antes dele ser declarado rei, ele deve ser ungido, que haviam esperado tanto tempo. Aí continua. No versículo 28, que nós acabamos de ler, amados, no versículo 28, Jesus confirmou esses pensamentos quando lhes explicou que havia chegado a eles o quê?
Aí você responde, o reino, aí tem aqui, ó, aí você completa, reino de Deus, reino de Deus. Você vai só responder isso. No milagre da cura do endemoniado. Então, já havia chegado, Jesus declara no versículo 28, se ele estava expulsando demônios aqui, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Na letra B, dessa questão número 2, assim está colocado. De acordo com o versículo 28, por meio de quem Jesus havia lançado fora o demônio do pobre homem, fazendo chegar a ele o reino de Deus. Aí você responde, pelo Espírito de Deus. Então foi através do Espírito de Deus, porque olha o texto. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então os demônios estavam sendo expulsos pelo Espírito de Deus. Essa é a grande ênfase que Jesus está dando aqui. Continuando agora, vem a questão número 3. Diz assim, nessa história da Bíblia, vemos o conflito entre dois reinos. Acabamos de ver aqui o reino das trevas, o homem estava endemoniado, seguindo agora Satanás, pelo menos estava possesso por um espírito demoníaco. E Jesus vem representando o reino de Deus, já dizendo que o reino de Deus está, no versículo 28, ele declara enfaticamente que o reino de Deus é chegado. Então, o que vemos nessa passagem aqui de Mateus 12, nesses textos que nós lemos aqui, é que havia um conflito entre dois reinos. Entre dois reinos. O reino de, aí você completa Deus, você vai escrever isso aí, e o reino de Satanás. Você vai escrever apenas essas duas palavras, Deus e Satanás, para completar aqui o entendimento da questão número 3. Na questão número 4, assim está colocado. Agora olhe a figura na primeira página desta lição. Vamos olhar que é esta figura aqui, que eu já mostrei aos nossos irmãos. Essa figura aqui. Então voltemos. Agora olha a figura na primeira página desta lição. É uma simples ilustração do reinado de Jesus na vida de uma pessoa. Observe, você olhou e viu que este personagem, essa figura aqui, está sentado num trono, em um trono, com uma coroa na cabeça e com um cetro. Isto é, está representando aqui Jesus dominando, Jesus reinando. É uma simples ilustração do reinado de Jesus na vida de uma pessoa, isto é, Jesus está no trono, isto é, na vida de uma pessoa. Observe novamente os 3 símbolos da autoridade de um rei. Você, inclusive, já sabe, nós já completamos essa questão. A figura corresponde à vida do homem. A figura corresponde à vida do homem endemoniado antes ou depois de ter sido curado por Jesus. Então, isso aqui representa a vida do homem endemoniado antes ou depois de ter sido curado por Jesus. Você vê que Jesus está no trono, então a resposta é depois. Porque depois que Jesus passa a fazer parte de uma vida, ele deve estar no trono da nossa vida. No trono da nossa vida. Enquanto Jesus estiver reinando no nosso coração, sendo o Senhor da nossa vida, sendo o nosso Salvador e Senhor, então não seremos de forma alguma, podemos até ser tentados, mas nós não iremos de forma alguma fazer a vontade do reino das trevas. Por quê? Porque Jesus está reinando no coração, isto é, na vida de uma pessoa. Na questão seguinte, que é número 5, ele vai pedir para nós observarmos aqui 2 situações. Se você olhar, se você tem o livro texto, você vai observar que aqui há 2 corações. E essa figura é muito importante. Não sei se dá para os irmãos observar bem aqui. Então há 2 corações. 2 corações, na letra A e a letra B. No primeiro coração tem um trono dentro. Aliás, no B também tem outro trono. Só que no trono A aparece aqui o nome Cristo. Isto é, como se Jesus estivesse reinando no coração da pessoa. Então Jesus está no trono. Na outra figura tem um coração e tem um trono. Mas quem está nesse coração não é Jesus, e sim Satanás. Então está mostrando aqui que o ser humano ele pode ser influenciado por essas 2 situações. Ou Jesus está no comando da vida de uma pessoa, de um ser, ou Satanás está no comando da vida da pessoa ou no coração da pessoa. Não existe meio termo. Ou Jesus está no trono, ou então Satanás está no trono. Então isso aqui já é um bom argumento para você já introduzir uma mensagem evangelística, evangelizar para alguém, para um amigo seu, para uma pessoa descrente. Então ele pede aqui a seguinte tarefa. Olhe os 2 desenhos abaixo e observe como o trono, símbolo do rei, pode estar ocupado ou por Jesus ou por Satanás. Mas nunca pelos 2 de uma vez. Mas nunca. Irmão Aloysio,
de Souza está assistindo, irmã Débora Melo também está assistindo. Quero mandar a minha saudação na paz do Senhor para ambos. Eu peço que os irmãos compartilhem na medida do possível esta mensagem, ou este Facebook aí, tá bom? Vamos aqui, amados, voltar. Então ele pede aqui para nós olharmos 2 desenhos abaixo. E observe como o trono, símbolo do rei, pode estar ocupado ou por Jesus ou por Satanás, mas nunca pelos dois de uma só vez. Não podemos servir a 2 senhores. Somente um rei por vez pode governar. Então, em nosso coração, só quem pode reinar são 2 situações. Ou Jesus está reinando, ou Satanás está reinando. Logo em seguida, após essa figura que você observou, um coração aqui com o trono e o nome Cristo, e outro coração com o trono e o nome Satanás. Aí vem aqui o primeiro pedido aqui, que é a letra A. Em que reino está o homem? Escreva Cristo ou Satanás conforme o caso. Então você vai responder, você vai observar. E ele pergunta, em que reino está o homem? Aí, abre parênteses, escreva Cristo ou Satanás conforme o caso e fecha parênteses. Vamos em frente. No desenho A, o reino de... Aí você olha aqui. Desenho A, Cristo está no trono. Então, no desenho A, o reino de Cristo. Você responde reino de Cristo. No desenho B, que é a outra tarefa, quem é que está reinando no coração aqui? Não é Cristo, é Satanás. Então você responde no reino de... Aí você completa Satanás. Então, na letra A, no desenho A, que tem um coração, que tem um trono, o reino de Cristo, porque Jesus ocupa o trono. Na outra questão, no desenho B, o rei de Satanás. Por quê? Porque quem está ocupando o trono não é Jesus, e sim Satanás. Continuando, amados, agora na página 37. Letra B, logo em cima. Qual dos 2 desenhos corresponde ao homem demoniado? Escreva A ou B, conforme o caso. Aí você vai olhar, antes de ser curado. Então, o homem antes de ser curado, antes desse homem ser... de Jesus expulsar esse demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele pergunta, antes de ser curado, aí você olha, antes de ser curado, ele estava aqui, a resposta é o desenho B, por quê? Antes de ser curado, quem estava reinando nesse coração desse homem, na mente desse homem, no ser deste homem, era Satanás. Então você responde, antes de ser curado, desenho B. Depois de ser curado, aí Jesus agora está ocupando a preeminência naquela vida. Então você responde desenho A. Tá bem? A 6ª questão diz assim, então vemos que o reino dos céus está presente não somente com Deus na glória, mas também quando Cristo governa efetivamente em nossa vida. Isso aqui é uma verdade absoluta. Ou seja, Deus, ele está presente na sua glória, nos céus, é verdade. Mas ele também está presente no dia em que um pecador se arrepende e Jesus vem fazer morada em seu coração. Então, no dia que Cristo vem habitar no coração de um ser, de uma pessoa, Cristo começa efetivamente a governar nessa vida. Então você vai responder o seguinte. Então vemos que o reino dos céus está presente não somente com Deus na glória, mas também quando... Aí você responde Cristo. Escreve aí, amados. Quando Cristo aí governa efetivamente a nossa vida. Somente isso. Prosseguindo. Questão 7. O que ocorre quando uma pessoa começa a pertencer ao reino dos céus? Isto é, quando pede a Cristo que governe a vida. E aí veremos. A oração do Pai Nosso esclarece esse ponto. Então, o que ocorre quando uma pessoa começa a pertencer ao reino dos céus? Isto é, quando pede a Cristo para governar a sua vida. O que deve acontecer? Aí precisamos ler um texto aqui que está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos ler? Mateus 6, verso 10. O que é que diz? É a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus também ensinou aos seus discípulos. No versículo 10 está assim expresso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí, vamos responder a questão aqui que foi pedida, ou o que foi pedido. Qual é a primeira coisa que se pede nessa passagem? Então, lemos aqui. E aqui tem 4 alternativas para você escolher uma delas, a questão certa, e você vai responder. Então, a questão aqui é de múltipla escolha. Será que Jesus pediu aqui o pão de cada dia? Não, Jesus não pediu o pão de cada dia. Será que ele falou acerca do perdão dos pecados de início? Porque a pergunta é a seguinte, qual é a primeira coisa que se pede nessa passagem? Então, se você é uma pessoa observadora, que deu bastante atenção à leitura que nós fizemos, você vai saber responder. Será que foi o pão de cada dia? Não.
O perdão dos pecados, não. Ser liberto das tentações, também não. Mas qual era a resposta certa? É a terceira aqui. Que venha o reino dos céus. Foi isso que Jesus pediu. Que venha o reino dos céus. Então, quando a pessoa abre o coração para aceitar Cristo, as suas vontades não devem prevalecer. Por quê? Porque venha o reino dos céus habitar na minha vida para me dominar. Então, eu não sou mais dono da minha vida. Mas o reino dos céus deve estar em primeiro lugar. Irmã Adriana também, mandando a paz do Senhor. Irmão Gleibson Andrade também está assistindo, a paz do Senhor. Pastor Gleibson Andrade, Deus lhe abençoe. Na questão número 8, amados, diz assim: a oração do Pai Nosso nos ensina que o reino dos céus, a oração do Pai Nosso nos ensina que o reino dos céus se estabelece na terra quando Cristo está no trono e governa a vida das pessoas que fazem o quê? Aí você responde: a vontade de Deus. Essa resposta aqui é muito fácil. Então, que faz a vontade de Jesus, que está aqui. O rei, em lugar de fazer a sua própria, aí você responde vontade. É só para completar essa questão. Então, novamente, a oração do Pai Nosso nos ensina que o reino dos céus se estabelece na terra. Quando? Quando Cristo está no trono e governa a minha vida. Quando Cristo está no trono e governa a minha vida, então chegou para mim o reino dos céus. Por quê? Porque estou dando, em primeiro lugar, a preeminência a quem? A Cristo, para que Ele governe a minha vida. Aí sim, chegou o reino de Cristo, ou o reino dos céus, sobre a minha vida. Na questão número 9, é para você completar, também muito fácil essa questão. Quando eu busco e obedeço à vontade de Cristo, então quando eu busco e obedeço à vontade de Cristo e faço a da sua vontade a minha, aí você vai responder. O reino, você vai responder o reino dos céus, o reino dos céus, você completa, já veio com poder a minha vida. Então sempre que eu busco e obedeço a Cristo, isto é uma demonstração que eu estou realmente, estou vivendo no reino dos céus. À medida que Cristo está dominando a minha vida, assim que Cristo começa a realmente ser o Senhor da minha vida, então o reino dos céus chegou na minha vida. Respondendo ainda, já veio com poder a minha vida, porque agora, aí você responde, Cristo está realmente governando aonde? Aí você vai, lembra-se daquela figura? No trono. Então, Cristo está governando no trono da minha vida. Logicamente, essas duas figuras que nós apresentamos é apenas uma simbologia que representa o coração de uma pessoa, ou do ser humano, né? Ou a pessoa está com Cristo no coração, ou a pessoa tem Satanás no coração. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo, jamais. A questão número 10 é uma questão bastante interessante, porque você vai marcar aqui várias alternativas. Algumas estão certas, outras estão erradas. A questão 10 é para você marcar da seguinte forma. Questão 10. Marque as alternativas que podem ajudá-lo diariamente. Então aqui tem um excelente conselho, meus amados irmãos, para que nós possamos estar mais voltados, cada vez mais comprometidos e sendo ajudados por Deus, por Cristo, para que realmente a vontade de Deus se faça presente mais e mais na nossa vida. Então ele diz assim, marque as alternativas que podem ajudá-lo diariamente a encontrar a vontade de Deus para a sua vida, para que Jesus governe sobre tudo. Então aqui temos algumas alternativas. A primeira, uma atenciosa leitura diária da palavra de Deus, a Bíblia. Será que isso de fato nos ajuda? É claro que ajuda. Uma leitura da palavra de Deus, como ajuda a gente? Então você marca essa alternativa. B, oração. Será que a oração ajuda? Claro que ajuda. Então oração é indispensável na vida do crente, então você deve marcar. Vem outra alternativa aqui, fazer somente o que eu tenho vontade de fazer? Será que eu só faço aquilo que eu tenho vontade? Será que o Reino de Deus está tendo a preeminência? Então, claro que não. Então você não marca essa questão. Na alternativa ou na letra D, diz assim, pedir e esperar a liderança do Espírito Santo. Claro, sempre pedir e esperar a liderança do Espírito Santo. E a letra E diz assim, comportar-se igual a todos os meus companheiros de trabalho. Aí você não marca. Por quê? Porque você sabe que nem todos os seus companheiros de trabalho, seus colegas, são crentes, professam a mesma fé que você. Então você não vai, de forma alguma, comportar-se igual a eles, porque nem todos são crentes. E além de ser crentes, se todos fossem crentes, é a questão do testemunho. Porque, infelizmente, nem todo crente, nem todo cristão que professa ser servo de Cristo,
dar um bom testemunho como cristão, principalmente às vezes em público, né, quando está ali com seus colegas convivendo, trabalhando, se relacionando. Então, infelizmente isso acontece. A 11ª questão é uma questão para você ler e você responder com dar sua resposta pessoal, uma questão subjetiva. Eu vou apenas ler, mas você responde, os irmãos, fiquem à vontade para responder essa questão, a número 11. Pense nos exemplos da sua experiência em que você tem encontrado a vontade de Deus para a sua vida. Pense nesses momentos, nessa experiência. E esteja preparado para compartilhá-lo nos encontros. Faça algumas anotações, se lhe parecer necessário. A questão agora, número 12, é uma afirmação, mas você deve também completar, e é muito fácil também essa questão. Coisas admiráveis começam a acontecer quando o Reino dos Céus vem com poder à nossa vida. E quando deixamos que Jesus governe em tudo. Então, coisas admiráveis hão de acontecer quando nós nos sujeitamos a Cristo, quando deixamos que Jesus governe em tudo a nossa vida. Depois de ler Romanos 14, verso 17, nós vamos ler Romanos 14, verso 17, escreva nos espaços o que é o reino de Deus. Então vamos agora descobrir, amados, o que é o reino de Deus. Vamos para Romanos. Romanos vem logo após Atos dos Apóstolos, antes de 1 Coríntios. Então muito fácil de achar o livro de Romanos. Romanos capítulo 14, amados. Romanos 14, diz assim, 14, verso 17. Se você quiser marcar esse texto, marque em sua Bíblia ou anote aí em algum lugar. Romanos 14, 17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, marque aí, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino dos céus, ou o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você responde essa questão respondendo aqui as 3 linhazinhas aqui para você completar. Então você vai responder justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos à questão número 13. Diz assim, abaixo é uma lista de algumas características destes 2 reinos opostos. Lembre-se que existe o reino das trevas, o reino de Satanás e o reino de Cristo. Então há uma lista aqui de algumas características destes 2 reinos. E ele pede o seguinte, marque as que correspondem ao reino de Cristo com a letra C. Então, irmã Linda Mota também está assistindo, Deus abençoe. Marque as que correspondem ao reino de Cristo com a letra C. As que correspondem ao de Satanás com a letra S. Por exemplo, a mentira. A mentira pertence ao reino de Deus? Não, pertence ao reino de Satanás, não ao reino de Cristo. A letra S. A verdade sim, letra C, claro. Pureza de mente, letra C, Cristo. Letra D, impureza. Impureza é coisa da carne, de Satanás. Você coloca a letra S. Gentileza, C de Cristo. F, amor, Cristo. Não tem nada a ver, amor. Não há amor nas trevas. Alegria é letra C, vem de Cristo. H, paz também você marca a letra C. Rancor não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo, com ódio, essas coisas. Aí você coloca Satanás, que é a letra S, né? S. E a J, a violência, né? A violência tão presente aí no dia a dia, na vida dos brasileiros aí, que praticamente o nosso país está praticamente faltando políticas públicas, principalmente a questão da segurança dos brasileiros. Aí, latrocínios, né? Assaltos, estupros, enfim, só coisa ruim para nós. Então a violência não pertence ao reino de Cristo. A violência é do reino das trevas, é de Satanás. Você marca com a letra S. A 14ª questão diz assim. Você vai escolher as 3 questões, três características acerca do reino de Cristo, vai anotar, e 3 características do reino de Satanás. Olha o que pede a 14ª questão. Escreva 3 das características do quadro anterior que correspondem a cada reino. Como você já viu aqui, está numerado aqui da letra A à letra J, você vai escolher 3 que falam sobre 3 características do reino dos céus. Apenas 3. Há mais aqui, muito mais, mas só é pedido aqui 3. Eu coloquei, por exemplo, pureza de mente, alegria e verdade. No reino de Satanás, que está em outra coluna ao lado, aí você pode escolher outras. Eu coloquei a mentira, impureza e violência, essas 3 aqui.
Só para você saber que existe o reino das trevas, ou o reino de Cristo, e o reino de Satanás, que é o reino das trevas. A 15ª questão diz assim: lembre-se que o reino de Cristo nunca se impõe pela força bélica. Estão lembrados que nós falamos aqui acerca do Império Romano? Que o Império Romano estava dominando a Palestina e muitas nações ali que costeavam o mar Mediterrâneo. Nós falamos isso na lição número 2, falamos na lição número 3, lição número 1, lição número 2, falamos acerca disso. E aqui, naquela ocasião, nós falamos que o Império Romano, ele estava ali porque era imposto pela força bélica, pelo poder do seu poderoso exército romano. Vimos que o Império Romano usou muitos barcos para chegar até os países, principalmente na Palestina, ali atravessando o mar Mediterrâneo, como também usou as vias pavimentadas, ou as vias romanas que eles construíram para que seus exércitos se deslocassem ali nas nações do Império, nas cidades do Império. Mas era um domínio ali, o Império Romano prevaleceu ali não pelo amor, mas foi pela força, pelo poder das armas. E na questão número 15, ele coloca assim: lembre-se que o reino de Cristo nunca se impõe pela força, isto é, pela força bélica, mas sempre por... Aí você já sabe, se você prestou atenção, você vai colocar amor. Então o reino de Cristo, ele se impõe não pela força, mas sempre por amor. Por isso, às vezes, é deixado de lado por algumas pessoas. Isso significa que até um membro do reino dos céus, um verdadeiro crente, pode deixar de mostrar em sua vida as qualidades do reino de Jesus, que deveria ter, se por um tempo deixar de aceitar o governo de Cristo, sobre certas áreas de sua vida. Então, por mais que nós sejamos crentes, procuremos ser crentes fiéis, no momento em que nós abrimos uma brecha na nossa vida espiritual, aquilo é um lugar para Satanás atuar e querer nos destruir. Então tenhamos muito cuidado, meus amados irmãos. Então você responde Cristo. A questão 16 vai novamente nos levar a olhar outra vez para aqueles dois corações, agora na página 38. Lembra-se dos corações? O coração tem um trono, com Cristo reinando, no outro coração tem outro trono, porém Cristo não está nesse coração. Vamos lá? Questão 16. Os desenhos abaixo ilustram essa situação. Ambos representam a vida de uma pessoa que pertence ao reino dos céus. Então nós veremos agora uma seguinte situação. Todos os dois corações, Cristo está dentro. Se você observar, se você adquirir o livro, você vai observar que na figura, na letra A e na letra B, tem dois corações. Nos dois corações, Cristo aparece aqui. Só que em um coração, Jesus está em cima. E no outro coração, Jesus está embaixo. Quando Jesus está em cima da nossa vida, tomando a preeminência, o primeiro lugar da nossa vida, o nosso eu fica lá embaixo. Mas se for o inverso, se o meu eu, o seu eu estiver lá em cima e Cristo estiver lá embaixo, é uma situação muito difícil, porque apesar de Cristo estar no coração, ele não tem a preeminência. Então a situação aqui é uma situação desfavorável para qualquer pessoa, para qualquer cristão. Ele professa que tem Jesus no coração, na sua vida, mas Jesus não tem o primeiro lugar na sua vida. Então vamos voltar à questão 16? Vamos lá. Os desenhos abaixo ilustram essa situação. Ambos representam a vida de uma pessoa que pertence ao reino dos céus. Isso pode ser comprovado porque em A, Cristo está dentro e Satanás está fora. Observe aqui, Cristo está dentro de todos os dois corações, porém Satanás está fora. Aí você completa fora. Você que vai responder escrevendo aí a palavra fora da vida. Em B, Cristo está dentro. Você responde isso, dentro. Em B, Cristo está, aí você dentro, escreve dentro. E Satanás está fora. Então, em ambos os corações, Satanás está fora, tanto do coração A como do coração B. Satanás está fora da vida. Agora, ambos A e B representam crente, porque em ambos os casos, aí você, Cristo, escreve, amados, está dentro e Satanás, escreve novamente, está fora da vida. É só ter um pouquinho de atenção, essas questões são muito fáceis, porém exigem uma certa atenção. E ele completa: porém, ainda que ambos os desenhos representem um crente, há uma grande diferença entre eles, logicamente. A diferença se dá conforme quem está no trono em cada caso. Então a diferença se dá conforme quem está no trono em cada caso.
Cristo ou eu. Quem está no trono da nossa vida? Ou é Cristo ou é eu. E ele diz aqui, nota, aqui se utiliza a palavra eu, no sentido de uma vontade independente de Deus. Então entenda assim, este eu como a vontade independente de Deus. Vamos aos exercícios seguintes. Agora responda, ainda na questão 16. Quem está no trono no desenho A? Aí você olha, no trono, Cristo está em cima e o eu está embaixo. Então quem está no trono no desenho A? Aí você responde Cristo. Quem está no trono no desenho B? Você responde eu. É só olhar a figura. Continuando. A letra C. Qual desenho A ou B corresponde a I? Um crente que obedece à vontade de Cristo e não à sua própria vontade. Aí você olha aqui, quando um crente obedece à vontade de Cristo e não à sua vontade. Aí você olha aqui, Cristo está em primeiro lugar. Aí você responde letra A. A outra alternativa, um crente que obedece à sua própria vontade e não à vontade de Cristo. Triste isso aqui, né? Quando o crente começa a obedecer a sua própria vontade ao invés da vontade de Cristo. Aí você olha aqui, o eu está em cima, então a letra B. Muito fácil. A letra D diz assim, qual destes crentes A ou B, estará mostrando as verdadeiras qualidades do reino dos céus, como amor, alegria e paz na vida? Aí você olha, Cristo está em cima, é a letra A. Na letra E, em qual dos desenhos A ou B, aí vem a questão, está sendo dada a Satanás a oportunidade de governar a vida da pessoa? Aí você olha aqui, desenho B. Por quê? Porque o eu está em cima e Cristo está embaixo. Na outra questão, ainda da letra E, diz, a vontade de Cristo governa e tornou-se a sua própria vontade. A vontade de Cristo governa e tornou-se minha própria vontade. Eu olho aqui e respondo a letra A. Por quê? Porque Cristo está em cima e eu estou embaixo. Então, só com estes dois exemplos aqui, desses dois corações, já com certeza você já tem aqui material suficiente, meu irmão, para você fazer uma abordagem evangelística, evangelizadora e evangelizar alguém com esses desenhos aqui. Vamos à alternativa número 17. Em Gálatas 5, 16 e 17, vamos ler Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas, está aqui pertinho, logo após Coríntios, Gálatas, capítulo... Vamos aqui. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Vamos lá o texto. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Aqui está. Diz assim, amados. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, o conflito aqui é entre a carne e o Espírito. Vamos à questão 17? Vamos lá. Em Gálatas 5, 16 e 17, você acabou aqui de acompanhar a nossa leitura. Paulo descreve a constante luta na vida de um crente entre a sua própria vontade e a de Cristo. Nestes versículos, ele chama, primeiro, a nossa própria vontade de, aí você observou, aí você responde carne. A nossa própria vontade significa carne. A vontade de Cristo, aí você espírito. Então a vontade nossa é vontade da carne. A vontade de Cristo é a vontade do espírito. A questão 18, assim está colocado. Assim podemos ver que como membros do reino de Cristo, estamos envolvidos numa luta espiritual. Você acabou de ouvir aqui a leitura. Uma luta espiritual. E às vezes podemos cair por deixar o eu dominar de novo. Então, todas as vezes que nós deixamos o nosso eu dominar, nós estamos sujeitos a fracasso, a cairmos. Se alguém cair nesse laço, que passos deve tomar logo para corrigir a situação e evitar cair de novo? Então, amados, isso aqui é muito oportuno, essa colocação, porque não sei se algum irmão está precisando desta palavra, eu creio que sim. Se nós, por acaso, amados, viermos a cair, qual é a solução para que possamos alcançar o socorro de Deus para a nossa vida? E aqui ele vai dar algumas aqui. Temos aqui 8 sugestões. Primeira, você vai marcar as que forem corretas para ajudar a nós nos voltarmos para Deus. Desanimar-nos? Aí você não marca, não, claro não. Não, de forma alguma você vai marcar isso.
Pensar que não tem importância, também você não marca. Aí começa aqui a letra C. Arrepender-nos pedindo perdão ao Senhor, crendo que Ele pode nos levantar. Aí sim, isso aqui é algo positivo. É algo realmente que eu creio. Arrepender-nos pedindo perdão ao Senhor. Aí você marca a letra C. A letra D, você deve marcar também. Por quê? Diz assim: pedir e ficar certo de que Cristo tornará a voltar ao trono da nossa vida e a reinar sobre tudo em nossa vida novamente. Então, ficar certo, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, não é isso? Então, quando nós nos arrependemos, devemos pedir e ficar certo de que Cristo realmente nos perdoou e que Ele vai voltar a reinar na nossa vida. Vai voltar a reinar na nossa vida. Daí você marca a letra D também. Na letra E, diz assim: cuidar para que o eu não volte a dominar novamente. Então precisamos ser vigilantes para não deixarmos o eu estar dominando. Aí você marca também a letra E. A letra F diz assim: pensar que não é possível ser perdoado e levantado depois de tal fraqueza. Não, jamais a gente deve pensar, não vou ser perdoado. De forma alguma. Só se você não confessar, só se você não se arrepender. Aí você não será perdoado. Mas uma vez confessado, é claro que o amor de Deus vai lhe alcançar. Então, a letra F você não deve marcar. A letra G diz assim: levantar o escudo da fé no grande amor de Deus para nos perdoar e no seu poder para cuidar de nós. Aí você, claro, vou marcar isso aqui sorrindo, estou feliz por isso. Aí marca a letra G, certo? Na letra H diz assim: se temos ferido a outro, está pronto a pedir-lhe perdão e fazer as pazes. Aí você marca também a letra H. Vamos à alternativa 19? Vamos lá. Em Mateus 6,33, Jesus nos dá um bom conselho. Em Mateus 6,33, Jesus nos dá um bom conselho. Qual é esse conselho? Buscai em, aí tem lugar, o reino de Deus. Aí você responde aqui, buscar, você vai lá em Mateus 6,33, encontra, o que está faltando aqui, eu escrevi aqui a palavra primeiro, aí você completa, certo? Então buscai em, aí você completa. Primeiro lugar, o reino de Deus. Isto é muito importante porque significa que sempre devemos procurar manter o governo de, aí você responde, Cristo, no trono da nossa vida, obedecendo sua vontade em lugar da nossa. Só para completar. A questão número 20, assim está colocado. Em que versículo da Bíblia lemos que nosso rei Jesus manda-nos buscar primeiro o reino de Deus? Em que versículo? Esse versículo a gente deve ter ele de mente, decorar ele. Então você coloca Mateus 6, verso 33. Mateus 6, 33. E inclusive essa questão cai na prova, tá bem, amados? Cai na prova. Na prova, para os irmãos que estão nos assistindo pela primeira vez, esse livro aqui é um livro bem didático. O aluno vai escrever bastante para memorizar os assuntos. E sempre no final de cada lição tem uma prova, que a prova consta lá no final do livro para que o aluno possa fazer essa prova e entender mais, memorizar mais os assuntos que já foram pedidos aqui. Os principais assuntos. Então, em que versículo da Bíblia, lemos que o nosso rei Jesus manda-nos buscar primeiramente o reino dos céus. Então, Mateus 6, 33. Não se esqueça desse texto. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então, ele aqui nos dá uma tarefa. Tem uma tarefazinha aqui para a gente fazer, tá? Sublinhe com lápis vermelho a palavra reino em Mateus 6, 33 na sua Bíblia. Então, você vai em Mateus, na sua Bíblia. Mateus 6, 33. Eu acho que marquei esse texto já, Mateus 6, 33. Se não foi em outra Bíblia, Mateus 6, 33. Vamos lá? Marquei, está aqui. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então está marcado aqui. Não sei se dá para os irmãos perceberem aqui, tá bem? Está iluminado aqui e marquei aqui com a caneta vermelha. Vamos à questão seguinte, que é a número 21, na página 40, amados. Vamos continuar. 21. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é que significa isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí aqui temos 4 alternativas. Você vai escolher a alternativa correta e vai marcar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa? É fazer sempre o que quer? Será que isso é a vontade de Deus? Fazer sempre o que eu quero? Claro que não. Aí você não marca. Servir a Cristo se nos sobra tempo. Servir a Cristo se nos sobra tempo. Está correto isso? Não. Aí você não marca. A terceira, fazer a vontade de Cristo mais às vezes. Também não contribui. Agora, a letra D é a que você deve marcar. Está sempre pronto para fazer a vontade de Cristo em pensamentos, palavras e obras. Então, buscar o primeiro
lugar no reino de Deus, amado, para você não se esquecer, é fazer a vontade de Cristo em pensamentos, palavras e obras. Pensamentos, palavras e obras. Questão 22. Cristo, nosso Rei, morreu para que não vivemos mais para nós, mas para Ele. Por isso, comendo, dormindo, viajando, orando ou simplesmente respirando, devemos fazer tudo por Ele e para Ele. O reino de Deus está em qualquer lugar onde uma pessoa vive, não para si mesma, mas para, aí você responde, Cristo. Então, quando a pessoa realmente está fazendo parte do reino de Deus, em qualquer lugar, esta pessoa está vivendo não para si, mas para Cristo. Por isso que Paulo diz, Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo deu o primeiro lugar ao Rei dos Céus, ao Rei de Deus. Em outras palavras, uma pessoa que busca aí você responde, primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. É só você responder aí o termo, a palavra primeiro, porque o restante já está aqui na lição, basta você completar. A questão 23 diz assim, marque o desenho abaixo que representa a vida de uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus. E aqui nós vemos dois corações novamente. Dois corações, dois tronos. Só que o eu está em cima deste trono e Cristo lá embaixo, como se fosse nos pés do trono aqui. E na alternativa B, nós vemos Cristo no trono e o eu lá embaixo. E aqui é pedida a tarefa. Marque o desenho abaixo que representa a vida de uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então é alternativa A ou alternativa B? Aí você mostra alternativa B. Por quê? Porque Cristo está em primeiro lugar no coração da pessoa. Lembre-se de que Jesus nunca força o seu reino em você. É importante isso aí. Jesus, ele não força a entrar no reino ou no coração da pessoa. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz isso. Só pode fazê-lo por amor. Então Cristo só pode entrar, ele não força, mas ele entra através do amor e não através da violência. Por isso, por que você não faz uma pausa para orar, para assegurar-se de que Jesus está no trono da sua vida, convidando a governar sobre todas as coisas e pedindo-lhe que o ajude a encontrar e a obedecer sua vontade para cada ação? Vamos fazer uma oração, amados, pedindo para que o Senhor, você que está nos ouvindo aí, irmão Marcelo, irmão Francisco Raulino, também a paz do Senhor, amados, mais alguém aí, dá um joinha aí, para a gente poder ler o nome dos irmãos aqui e poder também fazer a oração. Então, amados, vamos orar pedindo ao Senhor para o Senhor abençoar e fazer parte da nossa vida. A lição ainda não terminou, vamos prosseguir, tá bem? Vamos fazer uma oração breve, pedindo que o Senhor nos dê força para que possamos realmente, Jesus possa reinar na nossa vida. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo, acompanhando essas aulas, os irmãos que pretendem fazer ou estão fazendo esse curso, abençoa o meu coração e o deles também, para que possamos, Senhor, entender coisas maravilhosas que tem para nós. Senhor, abre nosso coração cada vez mais, que tu possas fazer parte realmente da nossa vida, que tu possas ter o primeiro lugar no nosso coração, que tu possas realmente reinar, Senhor, e que o nosso eu esteja lá embaixo. Abençoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Se você fez essa breve oração, com certeza Deus vai lhe abençoar, se você realmente orou com fé, certo que o Senhor ouviu esta oração. Muito bem. Vamos prosseguir agora na questão número 24, amados. Vamos lá. Até agora o reino dos céus foi apresentado como estando aqui e agora, isto é, no presente. No presente. Devemos pensar também no reino futuro, lógico. Vamos falar aqui, estamos falando aqui sobre o reino dos céus, estamos falando aqui sobre o reino de Jesus. Ele tem essa conotação presente, mas também tem uma conotação futura. Então o reino de Cristo, na hora que o pecador aceita Cristo, aceita que Jesus faça, que a vontade da pessoa morra e em seu lugar a vontade de Deus tome o primeiro lugar, o reino do céu já está fazendo parte do coração dessa pessoa. Porém, nós falaremos aqui em seguida acerca do reino futuro, que é isso também que nós almejamos. Então, até agora, o reino dos céus foi apresentado como estando aqui e agora, isto é, no presente. Devemos pensar também no reino futuro. No reino futuro. E como vai ser estabelecido este grande dia quando Cristo voltar e governará sobre o universo. Sabia disso? Jesus vai governar sobre o universo, claro que você sabe.
sobre o universo, seus inimigos e o próprio Satanás. O que todo mundo vai confessar nesse dia? Vamos ver, o que é que todo mundo vai governar? Agora, nós estamos falando aqui também acerca de um reino futuro, o reino de Cristo. E a Bíblia nos mostra que Cristo governará sobre o universo, sobre seus inimigos e inclusive sobre Satanás. Cristo governará sobre o universo, seus inimigos e o próprio Satanás. O que todo mundo vai confessar nesse dia? Filipenses 2, verso 11, amados. Filipenses 2, verso 11. Vamos lá? Palavra do Senhor. Vamos lá. Vou contar esse texto. Vamos achar aqui. Filipenses capítulo 2, achei aqui, verso 11. Mas eu quero ler também o verso 10, amados. O verso 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí vem o verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é, está falando de um reino futuro. Agora, no presente momento, nem todo mundo diz que Cristo é o Senhor. Nem todo mundo está deixando Jesus reinar na vida. Infelizmente. O que todo mundo vai confessar nesse dia? Aí ele dá aqui a referência que nós acabamos de ler. Filipenses 2, verso 11. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aí você vai responder o quê? Tem uma linha aqui, bastante extensa para você colocar. Que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai responder que Jesus Cristo é o Senhor. Conforme Filipenses capítulo 2, versículo 11. A questão 25 diz assim: reflita antes de responder as próximas perguntas. A letra A. Temos aqui a letra A e a letra B. A letra A. Se é certo que toda língua vai confessar, a Cristo nesse dia, marque na lista abaixo todos aqueles que dirão que Jesus é Senhor no reino futuro. Então você vai escrever, vai marcar todos que hão de confessar. E aqui temos alternativas, poderiam ter mais, claro, muito mais, mas apenas nesse contexto aqui da nossa lição. Primeiro, os chavantes, os tupis e os guaranis do Brasil. Aí você marca, eles vão confessar. Os índios também vão confessar. Os que falam espanhol na Argentina também vão confessar. Os chilenos e os paraguaios também vão confessar. Os russos e os chineses, né? Apesar da perseguição russa ali contra a perseguição religiosa, mas futuramente a Bíblia diz que toda língua confessará. Toda língua, inclusive o mandarim, o chinês, e todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as línguas, hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, todas as alternativas você deve marcar. Todas essas pessoas aqui, essas etnias, estas nações, hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Na alternativa B, diz assim: mas quantos deles o chamam de Senhor no reino presente? Quantas essas pessoas? Todos eles? Não. Você não marca. Somente aos que correspondem ao amor de Cristo? Sim. Nenhum deles? Claro, já dei a resposta na segunda, você marca a segunda, a do meio. Somente aos que correspondem ao amor de Cristo. Então, no reino presente, esse que nós estamos vivendo, só confessa o nome de Cristo aqueles que realmente foram alvo do seu amor. Aquelas pessoas que abriram seus corações para Cristo. Aqueles que corresponderam ao amor de Cristo. A questão 26. A quem em épocas passadas o povo tinha o costume de colocar-se de joelhos e dizer: meu Senhor. Aí tem aqui 3 alternativas. Aos escravos, a escravos, jamais. A qualquer pessoa, também não. Ao rei, aí sim, ao rei. Então as pessoas realmente colocavam-se de joelhos perante o rei, confessando ali, né? Essa declaração, meu Senhor, chamando o rei de meu Senhor. Ao rei. Aí vem a questão 27. Complete e marque a resposta certa. De acordo com Filipenses 2,10, vamos ler mais uma vez. De acordo com Filipenses 2,10, vamos ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. É esse texto aqui. Voltemos à nossa lição. Vamos lá de novo, amados. Bem, vamos lá. Complete e marca a resposta. De acordo com Filipenses 2,10, que você acabou de ouvir, quem vai se colocar de joelhos no nome de Jesus no reino futuro? Todos aqueles que estão nos, aí você responde céus, aí você responde terra e debaixo da
terra. Então, os que estão nos céus, isto é, os anjos, hão de confessar, já confessam, claro, mas a Bíblia diz como essa palavra aqui é uma palavra futura, está voltada para, podemos assim dizer, escatologicamente falando, você deve completar. Todos aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra hão de confessar. Não é? Isto é, os que estão nos céus, os que estão na terra, pisando esse chão, e os que estão debaixo da terra, logicamente. A letra B diz assim: agora marque na lista abaixo todos aqueles que dobrarão seus joelhos diante de Jesus no reino futuro. Então você vai marcar todos aqueles que se dobrarão de joelho diante do reino, diante de Jesus no reino futuro. Você vai marcar as alternativas. Primeiro aqui, os anjos. Será que os anjos vão se dobrar? Todos. Se deve marcar. Os anjos, marque. Os inimigos de Jesus, idem também, vão confessar. Os seguidores de Jesus, claro. Os líderes políticos de seu país, não é? Todos vão também, os líderes políticos. Satanás e seus seguidores também. Você mesmo também marca. Todos os membros de sua congregação ou igreja, claro. Todos os seus vizinhos, marque também. Todos que usam de violência em nossos dias, também. Isto é uma profecia futura. Então a Bíblia diz que todos aqueles que se dobrarão, marque na lista abaixo, todos aqueles que se dobrarão, que dobrarão seus joelhos diante de Jesus no reino futuro. Então, para ninguém ter dúvida, a Bíblia diz aqui com muita clareza, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, ninguém ficará isento. Todo ser, todas as pessoas vão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Não na época atual que nós estamos vivendo. Não é isso, mas na época futura. Este dia nós estamos esperando e vai acontecer. A letra C diz assim: mas quantos deles dobrarão os seus joelhos no reino presente? Aí temos três alternativas. Todos eles, será que no reino presente os políticos se dobram diante do Senhor Jesus? Os presidentes se dobram? Será que todos se dobram no presente? Claro que não. Então, você não marca. Somente alguns os que correspondem ao amor de Jesus ou nenhum deles? Aí você responde, somente alguns os que respondem ao amor de Jesus são esses que se dobram. Irmã Rosali, irmão Charles também e outras pessoas também acabaram de compartilhar seu vídeo, que Deus abençoe. Fale para elas o quanto você gostou disso. Que Deus abençoe, amados. Obrigado. Continue, estamos nessa empreitada, nessa marcha, irmãos, procurando ensinar a palavra aos nossos queridos irmãos. Muito obrigado por seu compartilhamento. Vocês são pessoas de Deus, com certeza não deixarão de receber a recompensa do Senhor. Vamos à número 28. Diz assim: nota a diferença entre o reino de Cristo no presente e no futuro. Em que reino escreva presente ou futuro conforme o caso. Então você vai, só um pouquinho de atenção para você responder. É reino presente ou reino futuro? Alternativa A: todo joelho se dobrará diante de Cristo e toda língua o confessará como Senhor. O reino presente não, futuro. Você responde futuro. Então, futuramente, todo joelho há de se dobrar perante o Senhor Jesus Cristo. Letra B: Cristo governa somente sobre as vidas daqueles que têm sujeitado sua própria vontade a Ele e em amor. Aí o reino, aí você presente. Então Jesus ele é Senhor das pessoas que se sujeitam a Ele. Aí você responde o reino presente. Isso aqui é reino presente. Ainda, página agora 42. Qual é a diferença entre o alcance do reino de Cristo em seu reino presente e em seu governo futuro? Então, olhe bem essa questão. Qual é a diferença entre o alcance do governo de Cristo em seu reino presente e em seu governo futuro? Aí, letra A: em seu reino presente, Cristo governa somente na vida daqueles que... Aí você responde. Daqueles que têm, assim eu respondi, daqueles que têm sujeitado a sua própria vontade a Ele em amor. Então, Jesus, Ele está governando sobre aqueles que realmente têm se sujeitado a sua própria, ou se sujeita à vontade de Cristo em amor. Letra B: em seu reino futuro, Cristo vai governar sobre, aí você, todos. Então, no reino futuro, Cristo vai governar sobre todos. Por enquanto, Ele está governando somente na vida daquelas pessoas que se sujeitam a Cristo em amor, e não por imposição. Alternativa número 30. Lembrando, nossos amados, ou pelo menos temos colocado aqui o despertador. Pronto, voltamos aqui novamente. Amados, alternativa número 30. Perdão, questão número 30.
Aqui há mais duas coisas maravilhosas acerca do reino futuro. Há duas coisas maravilhosas. Primeira, Satanás será finalmente amarrado e expulso. Está aqui no reino futuro. Então Satanás será finalmente amarrado e expulso. E nunca jamais poderá voltar a molestar os membros do reino de Cristo. Enquanto nós estamos aqui na terra, somos sujeitos às tentações, poderemos, se não vigiarmos, nós cairmos, Satanás nos tentar e nós não vigiarmos, podemos cair. Mas futuramente, Satanás, ele não vai mais tentar as pessoas. Futuramente não. Então, primeira coisa, Satanás será finalmente amarrado e expulso e nunca jamais poderá voltar a molestar os membros do reino de Cristo. Segunda, o eu de cada pessoa vai ser totalmente derrotado e nunca mais vai dominar os membros do reino de Cristo. Isto é, durante o reinado de Cristo, Satanás não terá nenhuma mais possibilidade de nos destruir. Por quê? Porque quem está imperando será o governando de fato, né, será o Senhor Jesus Cristo. Ele já está reinando em nosso coração na era presente, mas futuramente Satanás não mais terá influência sobre nossas vidas. Aí ele pergunta, qual desses dois desenhos A ou B representa o crente? Aí você vai olhar no presente e no futuro. Aí você olha, vê aqui dois corações, Cristo aqui no trono e o eu lá embaixo. E na letra B, Cristo novamente, mas o eu não aparece mais. Por quê? Por quê? Porque nesse caso aqui, trata-se do reino futuro. Isto é, Satanás não terá mais nenhuma influência sobre a nossa vida. Então é só para você responder. No reino presente, você olha aqui, é a letra A. Então desenho A. No reino futuro, você olha o coração aqui, vê Cristo reinando no trono, o eu não existe mais, Satanás também não está mais aqui. Então é a letra B. Apenas para você observar e marcar. A questão 31, já quase finalizando, diz assim, olhe novamente o desenho B do crente no reino futuro. Então, estou lendo aqui, estou vendo aqui que Cristo está aqui no coração, está no trono. Satanás aqui está completamente riscado aqui, nem aparece mais, o eu também não aparece. Então, olhe novamente o desenho B do presente, do crente no reino futuro, depois da segunda vinda de Cristo. E escreva ao lado de cada uma das frases seguintes, não para a falsa e sim para a verdadeira. Então você vai olhar esses dois desenhos, e você vai marcar não para a falsa e sim para a verdadeira. Aí ele pergunta, no reino futuro, então no reino futuro, letra A, Satanás ainda será uma ameaça? Aí você responde não. B, o reino de Cristo estará sobre tudo? Aí você, sim. Letra C, seremos livres do eu, que nunca mais voltará a nos incomodar? Sim. Letra D, o eu continuará a nos molestar? Não. Letra E, Satanás será destruído por Cristo? Sim. O reino de Cristo, é a letra F agora, o reino de Cristo será parcial e incompleto? Não, de forma alguma. A última alternativa, amados, é a 32. Diz assim, uma vez que fique bem claro quais são as diferenças entre o reino de Cristo aqui, agora, no presente, e seu reino no futuro, esta verdade deverá ajudá-lo na sua vida cristã agora mesmo. De que modo? Marque as respostas corretas. Temos aqui 5 respostas e você vai escolher 3 que estão certas. Diz assim a primeira. Agora que compreendo que o eu incomoda todo crente, não vou ficar desesperado quando descubro que ainda existe em mim mesmo. Tá certo? Que existe em mim mesmo. Aí você marca. Tá bem? Então vou repetir a questão novamente, para você não ter dúvida. Uma vez que fique bem claro quais são as diferenças entre o reino de Cristo aqui e agora, no presente, e seu reino no futuro, esta verdade deverá ajudá-lo na sua vida cristã agora mesmo. De que modo? Marque a resposta correta. Agora que compreendo que o eu incomoda todo crente, não vou ficar desesperado quando descubro que ainda existe em mim mesmo. Certo? É claro. Então, por mais, meu irmão, que você seja um crente fiel, você sabe que de vez em quando o velho homem quer se exaltar, quer aparecer, mas isso não é, de forma alguma, você vai deixar de servir a Cristo por isso. É só você, nesse momento de fraqueza, você se arrepender-se, pedir perdão ao Senhor, o Senhor volta a reinar sobre a minha vida, e com certeza Ele vai lhe atender, caso você esteja disposto a isso.
Na letra B diz assim: vou procurar constantemente manter o eu fora do trono da minha vida e Jesus no trono. Aí marca também. Letra C: crendo que, agora como sou crente, não vou ter mais tentações para pecar nesta vida. Não, de forma nenhuma. Nós somos crentes e as tentações, elas fazem parte da nossa vida. Jesus mesmo disse: nós passaremos por lutas, por tribulações, provações e por tentações também. Inclusive o próprio Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então, assim como é inerente à vida do crente ele ser provado, com certeza as tentações hão de vir sobre nós. E nessas tentações, se nós resistirmos, isso vai nos fortalecer. Vamos ganhar experiência com isso para que possamos vencer sempre em nome do Senhor Jesus. Letra D: tendo uma grande esperança de que um dia o eu e Satanás serão finalmente destruídos e todo o sofrimento e a morte vão ficar para trás. Aí você marca também. E a letra C, a letra E, você não marca. Não, nessa questão aqui, na 32, você não vai marcar nem a letra C, nem a letra E. A letra E diz: crendo que todo mundo vai se converter agora e desanimando-se quando vê que somente alguns correspondem ao amor de Deus. Não, nem todo mundo vai aceitar a Jesus na presente era, no presente século. Nem todo mundo, então você não marca. Bem, amados, agora terminado de responder todas essas questões pedidas aqui na lição número 5, Jesus o Rei, faça agora a prova que está na página 228. Então você vai lá na página 228, faz a sua prova, preferencialmente não consultando aí respostas, marque, complete o que é pedido, faça a sua prova, depois você dá uma olhada se acertou todas as questões, conferindo posteriormente. Importante, esta lição que você acaba de fazer é uma das mais importantes do curso, porque tudo que vem a seguir tem como objetivo ajudá-lo a desenvolver-se como um bom cidadão do reino dos céus. Então, com certeza é isso. A próxima lição, amados, nós vamos começar a estudar os passos da vida de Jesus. Então, a próxima lição, a lição número 6, os 5 passos da vida de Jesus. E aí você vai aprender sobre a infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. 5 passos e cada lugar associado com esses passos, 5 passos da vida de Jesus: infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. Então estamos apenas no início, estamos começando. Lembra, nossos amados irmãos, que nós estamos ainda na lição número 1, aliás, no livro número 1, volume 1. Neste livro aqui nós teremos cerca de 25 aulas, ou 25 ministrações. E ao todo teremos aqui 6 volumes. Estamos apenas no volume número 1. Que Deus lhe abençoe. Quero lhe convidar para você compartilhar em nosso canal. Posteriormente vamos colocar em nosso canal essa aula, como temos colocado as demais aulas. Para você acessar, basta ir lá em nosso canal, acessar lá o playlists, tem esse termozinho lá em cima, playlists. Aí você vai, clica e todas as aulas estarão ali para que você consulte sempre. E uma das vantagens de você estudar pelo canal, as aulas pelo canal e não pelo Face, é que no Face você não tem como parar a aula e continuar no outro dia. Você tem que começar sempre do início. Já no canal, não. Você está assistindo, por exemplo, você está acompanhando a videoaula e com 15, 20 minutos ou meia hora você precisa fazer ali um intervalo, você vai de repente sair, vai para algum lugar, não tem problema, você para ali. Quando você voltar uma semana depois, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, você vai começar justamente no lugar onde você parou a sua videoaula. Esta é uma das vantagens do canal também. Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor, lhe convido para a próxima aula. Obrigado, compartilhe, espalhe essa mensagem. Deus conta com você e comigo. Amém? Deus lhe abençoe.